Uma pesquisa do Ibope divulgada hoje mostra que a cada 10 brasileiros, apenas 2 assumem ser racistas, machistas ou homofóbicos. Mas quando questionados se alguma vez já teriam feito alguma declaração discriminatória, 7 em cada 10 admitem ter feito comentários preconceituosos pelo menos uma vez na vida. É uma pesquisa que foi divulgada hoje, mas vamos tentar entender um pouquinho, detalhar um pouquinho mais essa pesquisa com a nossa Carolina Ercolim. Depois a gente discute o tema aqui com os nossos debatedores. Olá, Carol. Oi, pessoal do 3 em 1. Parece que o brasileiro não se considera preconceituoso, mas comete preconceito sem perceber. Daí diz frases do tipo: mulher tem de se dar o respeito. Não sou preconceituoso, tenho até um amigo negro. E pode ser gay, mas não precisa beijar em público, sem nenhuma dor na consciência. O levantamento do Ibope mostra que o machismo é o mais praticado no país. 61% dos entrevistados confirmam ter ouvido ou dito um comentário com esse viés. Em seguida, o racismo é o tipo de preconceito mais praticado. A pesquisa ajuda a justificar os casos recentes de ódio e intolerância que a gente tem visto aí no noticiário e também nas redes sociais. Mas o que vocês acham que levou o brasileiro a se tornar um especialista em apontar o preconceito alheio e olhar cada vez menos para os próprios defeitos? Ô Madu, começa esse tema com você. O que você achou aí da pesquisa e do questionamento da Carol? Pois é, cara. Peraí, me perdi aqui. No que você... Me deu branco. Bom, nós brasileiros, voltei. Nós brasileiros somos muito hipócritas. Eu estava pensando sobre esse assunto e aí me perdi aqui nos meus devaneios. Nós somos hipócritas, 100% hipócritas. Nós dizemos que não somos preconceituosos, que não somos racistas, que não temos preconceito de cor, de religião, né, de nada. Mas somos, né? O curioso dessa pesquisa é isso. 3 apenas assumem, né, que são homofóbicos, que têm preconceito contra a mulher, que são, femininofóbicos, sei lá como é que se chama isso. Ou seja, não sabem, assumem, né, essa condição. Mas 7, né, assumem que tem preconceito de uma maneira assim, digamos, vaga. Outro dia mesmo o ministro Barroso, né, do Supremo Tribunal Federal, como é que falou que o ministro Joaquim era um bom negro, né, era um negro de boa origem, ou coisa que o valha. E ele mesmo, depois de reconhecer a enorme gafe, viu que isso era uma coisa que estava entranhada, né, entranhada na cultura brasileira. O preconceito... sobretudo, eu acho que o preconceito racial, e mais do que racial, o preconceito econômico, ele está muito enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura, né? E isso não é desculpa para nada, muito pelo contrário. É um motivo para a gente meditar, como eu estava meditando, pensando sobre isso e tentando pensar o que a gente pode fazer com relação a isso para que a gente possa melhorar, mudar o nosso pensamento com relação àquilo que nos é diferente, que nos é estranho, né? Como você falou, ser gay tudo bem, eu tenho um primo gay, eu tenho um amigo gay, mas beijar em público não pode. Mas beijar é um ato de afeto, né? Quando um gay beija o outro, ele não está querendo ofender ninguém. Ele está querendo só demonstrar afeto ao seu parceiro, né? Como eu beijo minha mulher na rua, enfim... são coisas que, e se você coloca isso, né, você diz que você está sendo quase pedófilo, você é acusado das maiores barbaridades. A nossa sociedade, né, na sua hipocrisia, né, ela se diz liberal, ela quer se achar liberal, mas ela não sabe o que significa o termo liberal, né? Ela é extremamente conservadora, reacionária, como todos os regimes totalitários foram, sejam os de extrema direita, sejam de extrema esquerda. Isso não tem nada a ver com o raciocínio liberal que a gente quer para a economia, né? Mas tem que também aceitar, né, entender e mais do que isso, brigar por também ter um comportamento mais liberal, né, com relação ao comportamento, à sociedade, ao comportamento das pessoas, às suas origens, às suas práticas religiosas e tudo mais. Voltei ao meu raciocínio. Mas é assunto pesado,
Ô Vera Magalhães, qual a leitura que você faz desse levantamento, digamos assim, do Ibope divulgado? E que, como em tudo, também nessas questões aí que dizem respeito ao... Já, a Vera volta. Ô Andreasa, e você? Que estava ouvindo o que o Madu falou, a própria Carol, né, detalhou um pouquinho mais a pesquisa. Que avaliação você faz? Patrick, você sabe que aqui no Brasil, independentemente do instituto, tá? Tem um tipo de pesquisa muito comum, muito frequente, que é a pesquisa escrota. Me permita adjetivá-la. Vocês vejam que essa pesquisa sai a campo, essa de que nós estamos falando aqui, sai a campo para confirmar uma tese. Ela é toda armada para confirmar uma tese. Qual é a tese? Parabéns, hein? Conseguiram. O brasileiro, como se não fosse normal, como se não fosse igual a qualquer cidadão do mundo, o brasileiro é machista, homofóbico e racista. Parabéns. Os bem-pensantes desse país aqui, os analistas, os críticos, os editores, estão fazendo um grande serviço para eleger o Jair Bolsonaro em 2018. Não entendem, não fazem nenhum esforço para entender a natureza do brasileiro e mesmo criminalizam o fato do sujeito ser conservador, como se não fosse uma postura legítima. Gente, vamos já que hoje a gente já falou do Datafolha, falou aqui do Ibope, tem uma outra pesquisa também. Você quer falar alguma coisa, Madu, antes de eu só seguir aqui? Vai lá, vamos lá. Não, eu acho que só tem uma diferença entre ser conservador e reacionário e ser liberal. Eu acho que são todas posições aceitáveis, né, e defensáveis. Só acho que o que fica por cima disso tudo é a necessidade civilizatória de saber conviver com aquilo que nos é diferente, aquilo que nos é estranho, entendeu? E não fazer disso objeto da nossa repulsa, do nosso repúdio. Ô Vera, conclua então o teu raciocínio sobre essa pesquisa Eu dizia que o Brasil vem sempre a reboque nessas discussões, né, Patrick? Mesmo essa pesquisa, ela foi encomendada ao Ibope por uma cervejaria, aliás, uma multinacional brasileira de várias marcas de cervejas, que tinha como marca, até pouquíssimo tempo atrás, comerciais super ali preconceituosos do ponto de vista da mulher, que mostravam só mulheres de bunda de fora e os caras tomando cerveja. A cerveja era sempre associada a algo masculino e a mulher apenas como um objeto de interesse sexual masculino nas propagandas de cerveja. Então me parece que a própria marca está tentando fazer um reposicionamento, né, da sua estratégia diante de um mundo que é mais multifacetado que isso, né? E aí exige alguns tipos de comportamentos diferentes. Eu sou contra o politicamente correto, tá? Eu acho que a gente também não pode substituir esses nossos comportamentos que são preconceituosos por uma coisa politicamente correta de ficar se autopoliciando o tempo inteiro, não poder fazer uma piada, não poder fazer uma brincadeira, porque aí eu acho que é confundir as coisas. Uma coisa é o preconceito, outra coisa é uma piada, uma brincadeira. Então eu acho que a gente também tem que ter bom senso para dosar as coisas, não pode ir a um extremo. Aqui nos Estados Unidos, muitas vezes se vai aos extremos em relação a isso. Na coisa da linguagem, tem um policiamento muito grande aqui sobre o que você pode falar ou não pode, o que você pode expressar ou não pode, para não parecer preconceituoso. Então eu acho que o limite é o bom senso e o limite é você não ter o preconceito introjetado em você, né? Não fingir que não tem preconceito nenhum e, na verdade, agir de forma preconceituosa, porque isso é mais grave, muitas vezes, do que fazer uma piada ou usar uma expressão que pode não ser a mais politicamente correta de todas. O Andreasa, veja se você quer falar alguma coisa ainda sobre esse tema? Não, a Vera chamou a atenção do fato da pesquisa haver sido encomendada por uma cervejaria. E eu gostaria de aproveitar e pedir para a cervejaria fazer cerveja de melhor qualidade, melhorar a qualidade, investir em pesquisa que melhore a qualidade do produto, porque o conjunto de cervejas que vocês estão oferecendo aqui ao consumidor brasileiro são umas bostas. Eu vou fazer são uma péssimas melhor, tá bom? cervejas. Eu posso explicar.